2. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso programa semanal, AcolheCast. Que delícia, ó, com cheirinho, com carinha gostosa aqui na Papo de Gaia, né? Você já entrou aí, gente? A gente tá nesse mês agora de julho, sim, esse episódio está sendo gravado no mês de julho, tá? Não importa, eu sei que é atemporal, que você pode estar assistindo no mês de dezembro, porque esse conteúdo ele é pro resto da vida. E aí, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né, Alice? Isso aí, bem-vindo a todos aqui ao AcolheCast. Olha, bom, dá uma olhadinha aqui por cima, já tem outros episódios rolando por aqui. A Alice já trouxe muitos conteúdos para você consumir, tirar dúvidas. E o nosso objetivo aqui no Acolhe é te dar esse abraço, trazer assuntos relacionados à gestação, ao parto, ao pós e principalmente ao olhar dos cuidados com os nossos nenéns, com as nossas crianças. Aqui conosco, sempre a Alice, que traz os conteúdos, o recheio da bolacha para que você possa consumir, sempre disponível também para tirar todas as suas dúvidas. Então, Alice, vamos nos apresentar sempre, porque é a nossa rotina aqui, nossa programação, para quem está chegando agora, né? Sim, eu sou Alice Inácio, enfermeira obstetra, ginecologista, homeopata, neonatologista e por aí vai. Gente, com uma vasta experiência, né? Ela não falou, mas eu vou contar. Já há mais de uma década trabalhando e eu sou testemunha disso. Então, olha, pode ficar firme aí, porque você está consumindo com uma fonte maravilhosa, tá? E eu sou a Marixa, seja também mais uma vez aí, ó, estamos aqui em casa, justamente na Papo de Gaia, no Instituto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou psicóloga perinatal, doula também, há uma década, mais de uma década trabalhando na perinatalidade, na parentalidade e somando várias coisas aí, que também trago lá na rede social diariamente. Então, se você está aqui na nossa plataforma, seja no YouTube, Spotify, e não deixa de, naturalmente, consumir o conteúdo diário que eu trago lá no Estudo da Papo de Gaia. Faço facinho, coloco aqui algum cantinho para que você possa seguir. Agora, Alice, o nosso tema de hoje até enrola a língua. Gente, enrola a língua, de verdade, enrola a língua. Eu até falei para Alice, deixa eu treinar aqui, porque epigenética, tem que falar com... pausadamente, com separação silábica, né? Pelo amor de Deus, explica esse termo, Alice. A epigenética, na verdade, é um estudo, né? Um método de estudo para identificar fatores de risco que nós, seres humanos, podemos adquirir durante a nossa vida e, como consequência, doenças futuras, como câncer, diabetes, hipertensão, Hashimoto e muitas outras, principalmente doenças do sistema imunológico, né, que podem vir a surgir no futuro. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Eita, e aí hoje você vai focar a epigenética dentro de quais pilares, Alice? Da pré-concepção, né, para a mulher e para o homem também, na gestação, com foco no que pode causar na vida futura desse bebê. Então, hoje, ele está nascendo hoje, nasce muito bem, né, de 39, 40 semanas, sem nenhum problema, não fica internado, vai embora para casa, porém, o futuro dele, com 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos de vida, ele começa a apresentar problemas de saúde, que a relação está lá na epigenética da mãe e do pai. A epigenética, então, olha, vamos só pontuar aqui os blocos, tá? Para você aproveitar aqui a fala da Alice. Então, primeiro a gente vai conceituar o olhar dentro da gestação, da concepção, que tem muito a ver com essa relação, assim, quando a mulher ela faz o pré-natal para conceber, Isso, né? Depois a gente vai olhar para esse cuidado que também vai ter da gestação, depois que a concepção acontece, e naturalmente vamos terminar aí com o olhar com a criança, né? Uhum. Olha, são 3 assuntos super atuais
que pode ser que para você seja uma novidade. Para mim, eu já venho estudando algumas coisas, mas hoje eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a Alice, assim, juntinho aí com você. Alice, tô querendo casar, tô fazendo Sim. todo, né, o planejamento pro casório. Sim, eu tenho plano de ter filhos e sempre me passou na cabeça se o meu parceiro ele era compatível comigo ou não. Tem a ver com a epigenética, esse olhar também de pesquisa? Também. E aí, como que isso vai acontecer, então, quando uma mulher está buscando naturalmente já se preparar para a concepção no olhar da epigenética? Acontece. Bom, quando você resolve ter um filho, né, o casamento por si só, ou um namoro mesmo, pode acontecer, e pode acontecer muito sem querer, né? Para que isso não tenha um impacto muito significativo na gestação, já antes mesmo de pensar em ter um bebê, você deve já começar a mudar seu estilo de vida. Porque nós nascemos e somos criados num seio familiar com crenças, com manias, com algumas coisas que é da própria família, né? Principalmente da vida saudável, da vida alimentar, principalmente. E isso tem um impacto nos genes. Uma alteração, assim, como se fosse, vai dando uma alteração nas Ele células. não modifica o DNA, mas ele tem impacto em alguns genes, principalmente ali na mutação da metilação, que vai realmente estar envolvida na implantação do embrião mais tarde. Então, nós precisamos fazer com que tenhamos uma vida mais saudável, ainda solteiros, isso, homens e mulheres, não é somente para as mulheres. Quando uma mulher não consegue engravidar, o problema não está só com ela, pode estar também com o parceiro, né? Então, precisamos cuidar dos dois. E esse estilo de vida, que seria, Alice? Que eu sei que você já ia me perguntar. Exatamente. Alimentação errada. Então, nós não comemos comida de verdade, né? E eu, nas minhas prescrições que eu envio para as novas gestantes, que sempre vão chegando, eu coloco, sua alimentação deve ser comida de verdade. Aí ela, mas o que é? Eu já como arroz, feijão, carne. Eu falei, que bom, mas aí precisa acrescentar os legumes, as verduras, as folhas, e evitar o quê? Tudo que já vem semi-pronto. Ai, a gente adora. A gente sabe disso, né? Nossa, eu mesma adoro uma lasanha já pronta, eu só rasgo o pacotinho, coloco no micro-ondas ou no forno e acabou, tá pronto, né? Mas isso não é uma comida de verdade. Ela é rica em sódio, em outras substâncias que vão manter esse alimento conservado por muitos e muitos e muitos meses lá nos refrigeradores dos mercados. Então, isso não é comida de verdade. Lá, uma vez ou outra, tudo bem, você acaba comendo. O que não pode ser é todos os dias. E todos os dias nós nos alimentamos de alimentos que não é de verdade. É aquela bolachinha, é aquele pão empacotado, né? De forma principalmente, já industrializado, e muitos outros alimentos que não é comida de verdade. E não comemos muita proteína. Não vou falar só da carne, porque podem ter telespectadores que são vegetarianos, veganos, mas a gente não come muita proteína. E a proteína é essencial para todo o processo de metilação das células, né? Ah, Alice, o que é essa metilação? É uma se reproduzindo da outra. Como se fosse uma multiplicação, né? É isso. E então nós precisamos dar um alimento mais saudável para elas. Não é só o ar, não é só o nosso oxigênio que tem que ser puro, né? E aí tem outros fatores que durante a gestação também podem piorar, mas na pré-concepção seria basicamente isso. Atividade física, nem que seja caminhada, a alimentação mais saudável possível,
a ingestão das proteínas e menos medicações, sem necessidade. Então, nós estamos nos entupindo aí de medicações que, né, de pirona, alguns xaropes que não são totalmente adequados em grande quantidade, principalmente os antialérgicos, em épocas mais frias do ano, muitas pessoas apresentam muita rinite, a sinusite, e aí se entopem de antialérgicos, de dipirona, de paracetamol, e são medicações que também vão influenciar na nossa vida, em toda a nossa corrente sanguínea, vai piorar as funções. Então, é basicamente isso. E aí, nessa visão, então, a gente está falando mesmo do óvulo, do espermatozoide, para quem está pensando, então, né, dentro desse planejamento da concepção, a alteração dessas células do óvulo da mulher e do espermatozoide, da qualidade do espermatozoide, né? Isso, inclusive, está cada vez mais virando capa de revista, que é essa relação da atualização, desse lugar da inovação da própria medicina, que vem, né, nesse movimento como é que chama essa ciência agora, que é oh meu Deus, dos laboratórios de fertilização, reprodução humana. Pronto, lembrei. Reprodução assistida. Das reproduções assistidas, que inclusive tem essa seleção, né, dos bons, dos que não estão tão bons, e a reprovação. Eu confesso que isso me dá uma certa... É muito novo falar que alguma coisa ali biologicamente não está sendo, né, não é novo. Não é novo, não é bom, e você já ganhar né? Ali você já exclui. Nossa, é tema, isso é polêmico. Pra caramba. Você está excluindo o filho. É um bebezinho. Né? Assim, aí entra em toda a polêmica. Aí, né? Se a gente for... é só uma célula, não tem pela vida. Espiritualidade ainda. E aí, gente, não vamos entrar nessa porta agora, mas... Fica aí um hashtag para de reflexão. Para você também tomar a sua atitude e perceber. A verdade, enfim, é que sim, então, essa relação da epigenética, ela é real. E começa desde criança, como eu falei. Desde o seio familiar, você nasce e ali você já come, já vai começando, já come errado, a própria família já come, então a criança é aquela bolachinha de maisena. O organismo, então, pode gerar um vício, é uma vicissitude. E aí, quando você chega à fase adulta, já com suas manias, com seu paladar já pronto, e aí você não muda, e aí vem a primeira gestação, agora já vamos entrando, né? Isso. Aí já vem a primeira gestação, e você também já não vai muito atrás, seja o que Deus quiser, eu sou jovem, nada vai acontecer. As coisas ruins acontecem com mulheres acima de 35 anos. Será hoje? Nem sempre. Acho que isso já caiu, gente, pelo amor de Deus, né? Pela Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia Internacional, infelizmente, eles ainda classificam mulheres de 35 anos como idosas para gestar, né? Mas por quê? Por conta da qualidade das células, desses óvulos, e que podem sim influenciar na gestação, e essa criança ela tem uma chance maior de vir com um problema genético. Mas aqui, a epigenética, ela já explica, não somente, ela não vai influenciar na genética, então assim, não vamos ter problemas de síndrome de Down, de todas as doenças genéticas que podem acometer um embrião, um bebê, né? Nós vamos ter problemas futuros nessa criança, como uma imunidade muito sensível, com a doença de Hashimoto, né? Que são alterações da tireoide, lúpus. Nossa. Então, todas aquelas doenças imunológicas, né, nós vamos ter um agravo aí.
Isso Na já grande pode- maioria. Isso A já consegue ver obesidade, a parte de mapa, naqueles mapas genéticos, já é já, possível olhar? já dá para Tem uma olhar a correlação. qualidade já. Aham, já dá para olhar. Olha que interessante. Só que são exames caros, né? Ah, é, São exames caros. Nem todos os profissionais também estão atualizados a pensar nesses caminhos, acaba não solicitando, E não né? são todos os lugares, né? Não Talvez são grandes todos. metrópoles que faz, laboratórios vão para fora, tem todo esse Dependendo rolê. da cidade, não dá para fazer nenhum hemograma. Gente, a gente tem A gente deficiência para tem exame até de essas sangue. deficiências. Imagina um mapeamento genético, imunológico da pessoa, fica mais difícil. E aí, durante a gestação, outros fatores associados aos que eu já falei, como agora, fumo. Então, se essa pessoa já fumava, continua fumando na gestação, aí lascou-se tudo, né? Fumo, bebida, e, né? Medicações mais fortes, ela já faz uso de alguma outra medicação para transtornos como o TDAH, o autismo, porque nós temos gestantes com autismo. Elas também podem engravidar. Sim, claro. Né? Tem ovário com óvulo e um útero e tem relação sexual, pode engravidar. E né? a relação também Então, do pessoal hoje cada vez mais com a ansiedade, tomando os ansiolíticos e tudo mais. melatonina, uma febre. Eu tenho visto assim, uma febre de pessoas tomando melatonina. Porque não dormem. Então, o sono também vai influenciar nesse território todo. Também é considerado um dos fatores aí epigenéticos, é o círculo circadiano, né? Que está relacionado com o sono, também vai. Então, na gestação, todos esses fatores, unidos à alimentação, unidos a somente aquele ácido fólico que pega lá na unidade de saúde, nós temos crianças, né, gestações que podem evoluir para uma pressão alta, para uma deficiência da tireoide, deficiências nutricionais de ferro, vitamina A, vitamina C e muito também o magnésio, selênio, que influencia muito na gestação, são nutrientes que vamos precisar deles no parto, e aí se já estão em deficiência na gestação, o parto então, né, ladeira abaixo. E a diabetes também, porque se são pessoas que não faziam nada antes de engravidar durante a gestação, a maioria continua não fazendo nada, né? Não, gente, olha, eu tô sendo bem realista, porque é o que eu pego, são gestantes que chegam para mim e que já chega assim, e aí você tem que dar um pouquinho de choque de realidade, porque gestar um ser é uma responsabilidade. Então, não vamos olhar só para o lado espiritual, que Deus realmente vem, Ele nos dá, que é uma bênção, uma dádiva. Não somente isso. Você está gestando uma pessoa, com cérebro, com coração, com todos os órgãos. E aí, o que nós queremos? O melhor para essa pessoa, né? Que ela não tenha nada de ruim, só que você precisa se preparar, você precisa preparar a casa, você precisa preparar, a sua gestação tem que manter num ritmo saudável, bom, né? Para que quando essa criança nascer, ela não desenvolva, não no nascimento, ela vai desenvolver esses transtornos, essas dificuldades, a partir de 2 anos de idade, 5 anos de idade. Então, é um TDAH, ou então uma irritabilidade somente, ou uma criança hiperativa, ou uma criança que é ansiosa, uma criança que não dorme de jeito nenhum, sabe? Doenças de pele. Doenças de pele, né? Muita dermatite atópica. E isso são sinais de reflexos imunológicos. E a imunidade, ela está relacionada lá atrás. Então, se nós não temos mulheres saudáveis, mulheres, né, que estejam preparadas, homens saudáveis, que também se cuidam, se preparam desde a infância, nós não vamos ter jovens saudáveis, adultos saudáveis. E aí, hoje, nós vemos aí a ciência, ela está realmente revolucionando muito, tratando
problemas que surgiram lá no útero, então que surgiram também lá na infância e que estão tratando para que essas pessoas possam então ter filhos. Porque se eu não trato, eu não consigo engravidar, eu tenho dificuldade para engravidar, incompatibilidade de genes aí, como nós ouvimos aí recentemente a artista Mariana Rios, né, falando a dificuldade que ela teve de seleção de óvulos, seleção de espermatozoide do esposo, porque não estava natural, de forma natural, fecundando, tendo essa possibilidade, mas porque a epigenética dela e a dele não estava batendo. E assim, milhares e milhares e milhares de pessoas no planeta. Então, todos esses fatores, além também do estresse que a gente passa durante a gestação também. Então, não sei se vocês já ouviram falar, acho que a Má já ouviu falar, que quando a gente passa estresse na gestação, a criança nasce, ela apresenta ao nascer, ou logo após ao nascer, uma irritabilidade, não dorme direito. Aí a mãe faz um outro movimento que ela fazia na gestação, a criança reage, ou bom, ou de forma boa ou não, né? As memórias que eu tenho muitos quando eu trabalhava ainda na UTI eram das crianças que eram filhas de mães drogadistas, né, ou fumantes que chegavam e essas crianças não sedavam com nada. A gente precisava sedar para um procedimento ou outro, até mesmo para manter em ventilação mecânica, e não sedava, elas pulavam na incubadora. E aí, quando você dava um pouquinho de cafeína, elas acalmavam. Ou seja, a droga, abstinência à droga. Então, olha o impacto, e hoje não se fala muito nisso, né? E continua, né? As pessoas continuam bebendo, fumando, usando drogas e tudo mais. Então, olha o impacto que isso causa no ser, na criança, né? Dentro do útero. Imagina ela, um adulto, imagina ela, gente, em vida adulta, tomando medicação, tendo que fazer terapia. Isso se chega a esse conhecimento, porque muitas ficam pelo meio do caminho, enlouquecem de vez, ou também vão para as drogas, também vão para a bebida. Então precisa olhar isso, né? O que antigamente a gente trazia como uma predisposição, né, familiar, e hoje a gente está trazendo, então está tendo esse olhar através da epigenética, né? Então não é só mais uma questão cultural, já é uma consistência científica, né? Então, quando você está olhando para o ser humano e está olhando ali os processos somáticos, às vezes emocionais ou físicos, naturalmente elas vão ter também uma correlação com o processo biológico da consistência humana desse ser, né? Então, não é só o que você sofre de fora para dentro, mas muitas coisas também podem ser ditas e alienadas de dentro para fora. Esses dias eu recebi uma pergunta no direct até, onde a gestante, é uma gestante, né? Ela me perguntava, mas o bebê que está dentro da minha barriga, o óvulo não é meu. Ou seja, foi um óvulo selecionado, né? Só o espermatozoide que é do meu companheiro. Eu estou só gestando no meu útero, né? É meu filho e tudo, né? Mas não foi de óvulo de doação. Tem alguma correlação? A epigenética da mãe biológica vai estar presente? Sim, vai estar presente. Só que em menos quantidade, assim, em menos impacto do que da mãe que está gestando. Porque ela vai gestar, ela vai nutrir, ela vai passar todos os nutrientes, o oxigênio e as emoções, né, para esse bebê. Então, a epigenética que mais vai prevalecer será da mãe que está gestando. Então, ela precisa cuidar do ambiente ao redor dela, fumo, álcool, drogas, fazer atividade física, comer comida de verdade, tomar suplementação adequada, não ficar tomando medicação sem necessidade. Tudo isso vai influenciar mais
do que a doadora, porque a doadora, ela foi selecionada, né? Então, a partir do momento que ela doou o óvulo para a clínica, ela teve que passar por exames, ela foi selecionada. Então, vai ter menos impacto. Terá também, mas vai ter menos impacto. E até as características dessa criança vão puxar mais para a mãe que está gestando. Então, algumas pessoas até falam, não é meu, mas é a minha cara. Parece muito comigo, os trejeitos comigo. É epigenética. Hoje a epigenética explica. Aquele ambiente é favorável e aquele ambiente que influencia no embrião, na criança. Inclusive eu acompanhei o caso da Viviane Araújo, né? Que ela é atriz, não sei, posso colocar aqui de repente alguma foto dela para você saber de quem eu estou falando. E ela também veio para uma gestação 40 mais, onde naturalmente ela também já não tinha mais uma seleção de óvulos em quantidade qualificadas, né? E ela tomou essa decisão junto com o marido de passar por esse processo. Já pariu, tá, gente? Né? Inclusive, a criança já tá grande. Já até voltou para o trabalho, para o carnaval, porque ela é rainha de bateria. Rainha de bateria, isso mesmo. E aí eu acho até que ela já deve ter retornado, mas a história dela é muito bonita em relação a isso, porque era um grande sonho a ser realizado, né? E tudo bem, tudo bem, né? Mas olha, o tanto que já evoluímos nessa história toda. Então, é filho, gente, tá tudo bem. Mais uma vez, a gente vai falar tudo bem várias vezes hoje. Estamos no tudo bem hoje. Sentiu aí? Gente, isso aqui é vida real, tá? Eu acho que é legal isso, porque é orgânico, é vida real, não tem essa dimensão assim. Tem muito dedo, né? Nós estamos aqui para contar mesmo, conversar com vocês aí do outro lado da telinha que está nos ouvindo e que podem inclusive mandar suas mensagens, pode mandar aí suas perguntas, temas que vocês gostariam que nós conversássemos um pouco mais sobre, né, para não ficar só aquela coisa de post. Já foi. Mas podem mandar aí que nós vamos solucionando. E aí, Alice, então tá, olha, aproveitando aí só, né, entrando, para não esquecer, a gente falou sobre isso, detectei, eu quero, você tem recomendação do como já olhar para tudo isso? Quem pode fazer esse mapeamento? Quem que vai auxiliar nessa jornada de entendimento, né? E, naturalmente, como se pesquisar, em que locais, de que forma? Você tem alguma dica, algum manejo para isso? Bom, em primeiro lugar, é uma boa anamnese, né? Então, você precisa encontrar um profissional que entenda, um ginecologista obstetra, para quem já está gestando, né? Que entenda sobre todos esses processos da epigenética, que esteja mais antenado aí a essa nova obstetrícia, certo? Ginecologia e obstetrícia, e não muito parado assim nos processos anteriores, sabe? E uma metodologia mais conservadora. Que esteja mais atualizado, tá? E para falar com ele sobre isso, ele vai, através da anamnese, das perguntas que ele for fazendo para você, também podem ser enfermeiros, tá? Ginecologistas, obstetras, que estejam também antenados sobre esses assuntos. Não pode ser também um profissional que não esteja, gente. Então, vocês precisam, entra na biografia deles e vai entendendo um pouco o que eles vão falando, vocês vão entendendo. Esse aqui é mais conservador, essa daqui é mais atualizada, tá? Ou que esteja aberta para as atualizações, porque às vezes o profissional não ouviu falar ainda muito sobre esse tema, aí você fala, e ele fala, eu vou procurar saber um pouco mais, né? Tem alguns profissionais que eu sou dessas, assim, se eu não sei aquele tema, eu falo, não, eu não sei muito sobre isso, vou estudar um pouco mais sobre esse assunto para poder te auxiliar. Mas o que a gente pode fazer é, durante as consultas, fazer uma boa anamnese, saber como que é o seu estilo de vida, como que é a sua forma de alimentação, e a partir daí te orientar melhor, né?
para melhorar essa qualidade, coletar os exames iniciais, tem vários exames aí, né? Não vou citar aqui todos eles, mas tem os exames iniciais que a gente já vai avaliando, vendo como que está a sua saúde. E para aquelas que estão gestantes, também os exames, a anamnese, ultrassonografias também, que nós vamos comparando, e assim vamos indo. O mapeamento mesmo genético são para aquelas que ainda estão na tentativa, já tentaram engravidar sozinhas, não conseguiram, então a gente melhora algumas coisas, mesmo assim não foi. Aí vamos solicitando os exames mais específicos ou até mesmo encaminhando para médicos colegas que estejam mais atualizados nessa questão dos exames para poder ajudar a gente, tá? Mas é assim que o caminho é por aí. Então, ou seja, o negócio é perguntar mesmo. E em primeiro lugar, a primeira coisa que vocês podem fazer é melhorar o estilo de vida de vocês. O mais saudável possível, beber o menos possível, fumar nem pensar, né? Tá bom. Procurem não fumar, mas eu sei que tem pessoas aí que ainda fumam, quem fuma vai diminuindo a quantidade até parar, porque o ideal é parar. Gente, o tabagismo inclui tudo, tá? Os automáticos, semi-automáticos e os manuais, tá? Tudo. Pega o código, Tudo. E fazer atividade física e tentar dormir melhor, né? Para diminuir o estresse, diminuir o cortisol. Então, tudo isso é o estilo de vida. O mais saudável possível já ajuda bastante. Respira fundo. Alice, que temaço, hein? Que profundidade. Tem muita coisa para falar. Né? Tem muita profundidade. Isso é uma coisa mais para esse olhar mesmo de atendimento de inovação, né? E que legal que a gente começou esse assunto aqui, né? Agora é com você aí. Ficou alguma dúvida? Quer saber mais? É um assunto que te interessa? Lembra, pode nos encontrar na rede social, aqui embaixo, vou deixar os nossos contatos aqui agora, para que você também continue a perguntar. Alice, sempre que pode, abre as caixinhas de perguntas também para ter esse envolvimento mais próximo. E é claro, né, curte, já deixa aí sinalizado, para que a própria plataforma, ela te sinalize quando entrar episódio novo, para que você possa aqui nos acompanhar. Não deixa de compartilhar também, e leva o que é bom para mais pessoas, né, Alice? Exatamente, isso mesmo. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, aguardamos e nos vemos com certeza na semana que vem. Tchau!